Boa noite, crianças. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso catecismo, pedindo a Deus que abençoe a vida de vocês que estão em casa por causa da doença, da Covid-19, e pedindo a Deus que tudo isso passe logo para a gente poder se reencontrar pessoalmente, tá bom? Hoje nós vamos estudar mais duas perguntas do catecismo e elas são referentes à aula anterior, que é do segundo mandamento. A gente ainda está no segundo mandamento. E aí, só para a gente relembrar, eu quero que vocês sempre repassem todos os mandamentos. Qual o primeiro mandamento que a gente aprendeu? Não farás para ti imagem... Desculpa, corta. Não terás outros deuses diante de mim. Falei. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura e nem as adorarás. Então, vocês vão sempre lembrar desses mandamentos. Ainda dentro do segundo mandamento, a gente vai estudar duas perguntas porque elas são muito ligadas uma com a outra. Primeiro, é o que se exige no segundo mandamento. E segundo, o que é proibido no segundo mandamento. O que Deus quer e o que Deus não quer quando a gente está cumprindo o segundo mandamento, tá bom? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Sempre faça uma oração antes da gente de estudar para que a gente ligue o nosso espírito com Deus e possamos aprender da palavra dele, tá bom? Eu não faço a oração aqui na aula virtual, mas vocês fazem aí nas suas casas, tá certo? E reservem um tempo para estudar essas questões do catecismo, como a gente combinou nos nossos encontros. Então vamos lá, pergunta 45. O que se exige no segundo mandamento? O que Deus exige no segundo mandamento, né? O segundo mandamento exige observar e manter pura a nossa adoração religiosa e as ordenanças das Escrituras. Ou seja, o que Deus quer quando Ele fala assim, não farás para ti imagem de escultura nem as adorarás. Deus está querendo organizar a nossa vida religiosa. Ele está dizendo o seguinte, vocês não vão prestar culto a nenhuma outra coisa ou criatura que não seja Deus, que não seja Ele mesmo, tá certo? Então, no segundo mandamento, ele está nos dizendo o quê? Para observar, em primeiro lugar, que nós temos uma vida religiosa e essa vida religiosa diz respeito a Deus, o Deus verdadeiro. E em segundo lugar, nós temos que manter pura a nossa adoração religiosa. O que é manter pura a nossa adoração religiosa? Aconteceu no cristianismo, aconteceu na igreja. À medida que o tempo foi passando, as pessoas foram relaxando com as ordenanças dadas pelos apóstolos e pelo próprio Cristo. Elas começaram a colocar na religião cristã, no cristianismo, elementos de outras religiões. Como a gente viu na aula passada, os povos da antiguidade adoravam uma série de imagens de deuses, que eles chamavam de deuses, de todas as coisas, do sol, da lua, das estrelas, de tudo. E as estátuas também. Aí Deus, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram incorporando algumas dessas práticas ao cristianismo. Começaram a trazer imagens para dentro do cristianismo, começaram a fazer esculturas de santos, de Cristo, de Deus, dos anjos, e começaram a, de certa forma, a adorar essas esculturas. Então, significa que eles não mantiveram pura a sua adoração. Essa adoração foi contaminada com elementos de outras religiões, e isso é proibido. Nós não podemos adorar outra coisa que não a Deus, nem fazer imagem, como a gente viu no segundo mandamento. Então, o segundo mandamento exige que a gente mantenha pura a nossa adoração religiosa. Como que eu mantenho pura? Adorando somente a Deus da forma correta. E como é que é a forma correta que Deus ensina na Escritura? O próprio Cristo disse isso nos Evangelhos. Ele falou, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a forma como nós adoramos a Deus é em espírito e em verdade. O que significa isso? Significa dizer que nós não idealizamos Deus, que nós não criamos uma imagem de Deus, mas que nós o adoramos com o nosso espírito, com a nossa alma,
com o nosso coração, com o nosso ser, ligados a Deus, não olhando para uma imagem e achando que aquilo ali é Deus. Entendem? Nossa relação é direta por meio de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ele fez com que nós tivéssemos uma relação direta com ele mesmo e assim com Deus. Então, isso é manter pura a nossa adoração. É não trazer para dentro da nossa adoração, para dentro da igreja, para dentro da religião, elementos que são impuros. Ou seja, que são aqueles que estão contrários à Escritura. Ou seja, nós só podemos adorar quem? A Deus. Da forma como Ele mesmo define, como Ele mesmo ensina na Escritura, em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar coisas físicas, tá certo? Então, o segundo mandamento exige observar e manter pura a nossa adoração religiosa e as ordenanças das Escrituras. Então, tem umas palavras-chave aqui. Vocês não precisam sublinhar no caderno, mas vocês precisam entender que elas são palavras-chave. Temos que manter pura a nossa adoração, já expliquei, em espírito e em verdade, e as ordenanças das Escrituras. O que são as ordenanças? Veja, ordenanças, como o nome diz, são ordens deixadas por Cristo para que possamos cumpri-las, que devemos cumpri-las na vida cristã. Outras igrejas adotam algumas ordenanças. Para nós, Igreja Batista da Graça, uma igreja reformada, nós adotamos como ordenanças apenas duas. O batismo nas águas, sabe? Quando a gente vai a batizar, vocês já presenciaram alguns do Mateus, por exemplo, e outros do Joabe, quando o cristão ele é batizado nas águas. Isso é uma ordenança, que todo o cristão que professa a fé tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira ordenança. A segunda ordenança é a ceia. Vocês também já viram a ceia. Aquele dia que a igreja se reúne e distribui o vinho e o pão, e isso significa a comunhão da igreja. Um dia quando vocês serão batizados nas águas, e vocês também, quando forem batizados, passarão a participar da ceia. Na nossa igreja, a gente batiza ali por volta dos 18 anos de idade, que é quando vocês estão entrando na vida adulta e que já tem condições de professar a fé. Então você professa a fé, batiza e a partir disso você participa da ceia. Mas isso é tema de outra aula lá para frente. Agora vocês têm que entender que o que Deus está pedindo no segundo mandamento é manter pura a adoração religiosa. Nós temos que ter o culto. Nós temos que ter culto, e o culto de forma verdadeira, sem imagem, sem escultura, sem idolatria, um culto puro, tá? Então, e segundo, observar as ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. Nesse tema aqui da adoração religiosa está incluído todo o tipo de culto, porque o culto, aprendam isso, culto não é só o culto público que a gente faz na igreja. O culto público é uma das formas do culto. Mas eu tenho o culto pessoal, que é aquele culto que eu faço sozinho, eu e Deus, faço a minha oração antes de dormir, ou quando acordo, ou em algum momento do dia que eu separo, eu vou lá e faço o meu culto. Leio a Bíblia, medito na palavra, eu consagro, eu canto um hino, eu faço oração, eu intercedo pelas pessoas que eu amo, eu intercedo pelo mundo. Então, isso faz parte da adoração religiosa, o culto pessoal. O culto público, que você já conhece, que é o culto que a gente vai na igreja, e outras formas de culto também. Eu posso fazer consagração junto com os irmãos, o culto familiar, que é o culto que eu faço no âmbito da família, o pai, a mãe, os irmãos, todos reunidos na mesa para fazer um culto da família, ler a Bíblia juntos, cantar hino. Esses também são formas de culto. Tudo isso são formas de adoração. E os meios de graça. Os meios de graça que a gente vai estudar também lá na frente, mas eles são importantes, que é ler a Bíblia, orar, jejuar, interceder,
adorar a Deus, tudo isso são meios de graça que Deus deixou para que nos aproximássemos dele. Então nós temos que manter em dia a nossa adoração religiosa. Isso é o que se exige no segundo mandamento. Quando eu perguntar então qual é o segundo mandamento, o que se exige no segundo mandamento, vocês vão responder: o segundo mandamento exige observar e manter pura a nossa adoração religiosa e as ordenanças das Escrituras. Para casa, vocês vão copiar aqui os versículos de referência: Deuteronômio 32, versículo 56 e Mateus capítulo 28, versículo 20. Beleza? Essa foi a pergunta 45. Continuando agora, crianças, a gente tem a pergunta 46, que é o contrário da 45. Na 45 eu entendi o que Deus quer. Na 46 eu vou entender o que Deus não quer, o que é proibido. Então a 46 vai dizer o que é proibido no segundo mandamento, o que Deus não quer que a gente faça. Aí vocês vão responder: o segundo mandamento proíbe a adoração a Deus através de imagens ou qualquer outro modo que não esteja na Bíblia. Então, o que Deus não quer? Deus não quer que nós o adoremos de forma errada. No primeiro mandamento, a gente aprendeu que Deus quer o que Deus não quer é que nós adoremos a outros deuses, porque eles nem existem. Então, é um engano adorar os outros deuses. Então, é isso que Deus quer. No segundo mandamento, ele está ensinando que nós não devemos adorar Ele mesmo de forma errada, construindo imagens de escultura. Como se o divino pudesse ser colocado numa estátua, numa imagem, numa pintura, numa escultura. Então Deus está proibindo aqui a adoração através de imagens. Isso aqui a gente pode fazer uma referência direta ao catolicismo romano. O catolicismo romano ele adora os santos através de imagens, ou o próprio Cristo crucificado, etc. Deus proíbe esse tipo de prática. Assim como outras religiões que adoram também por meio de imagens e estátuas ou esculturas. Seja ela de outros deuses, seja ela dizendo que é de Deus. Quando os israelitas, os judeus, saíram do Egito, que Deus mandou as 10 pragas, vocês já estudaram essa história, e eles saíram, quando eles conseguiram sair do Egito, que eles foram para o deserto, eles passaram dificuldades no deserto. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Enquanto Moisés foi ao monte para falar com Deus, eles fizeram um bezerro de ouro. Eles reuniram todas as joias das pessoas, os brincos, colares, as pulseiras, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Porque para eles aquilo ali era a representação de Deus. E aí eles passaram a adorar aquele bezerro de ouro. E Deus ficou extremamente irado com aquela atitude. Deus falou que iria destruí-los por causa daquela atitude. Porque eles representaram Deus por meio de uma imagem de um bezerro, de um boi, de um filhote de vaca. E Deus não é isso. Deus não pode ser representado dessa forma. Então, ele proíbe que nós adoremos a Deus através de qualquer tipo de imagem, qualquer tipo. Imagem no computador, no celular, na tela, na parede. Deus não é um Deus que fique numa imagem. Deus é espírito e ele é transcendente, ele está em tudo. Ele habita todas as coisas estão nele mesmo. Então nós não podemos fazer imagem desse Deus infinito. Como que a gente vai representar um Deus que não tem começo e nem fim, um Deus que é infinito, numa imagem? A gente vai estar diminuindo Deus muito do que ele é. Por isso é pecado, tá certo? Nem por imagens e nem qualquer outro modo que não esteja na Bíblia. Eu tenho que ir para o monte, porque eu tenho que adorar a Deus no monte, porque é lá que Deus está. Não, eu tenho que adorar a Deus no templo. No templo que fica lá em cima do monte, que eu tenho que subir, porque Deus está lá. Tenho que adorar a Deus na montanha. Não, eu tenho que chorar quando eu adoro Deus, porque é só assim que Deus aceita. Não, eu tenho que adorar a Deus de joelho. Não, eu tenho que adorar a Deus de joelho no milho, para doer, porque eu tenho que sofrer para adorar a Deus. Todas essas são formas que não trazem nenhum benefício. Não significa que você não possa ir para o monte, ou para a montanha, para onde você quiser. Não é isso que eu estou dizendo.
Mas quando alguém diz que é só lá que Deus está, que essa é a forma correta de adorar, já está pecando, porque isso não está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, está errado. Se alguém disser, olha, para adorar a Deus, você tem que ter o cabelão, mulher. Para adorar a Deus, você tem que raspar a cabeça, homem. Você tem que usar chapéu, você tem que usar um certo tipo de roupa. Tudo isso está errado, porque não está na Escritura. Não está na Bíblia. A adoração a Deus, como nós vimos, é uma adoração espiritual. O meu espírito falando com o Espírito de Deus. Por meios espirituais. Eu não idealizo Deus. Tentem não pensar em Deus como um velhinho, como um ser humano. Deus é infinito, é espírito, ele não tem forma. Ele não é não tem formato de homem ou de qualquer bicho. Então Deus não pode ser adorado através dessas imagens, nem que sejam imagens mentais. Nós não podemos fazer imagens mentais de Deus. Nós só podemos adorar a Deus da forma como está na Escritura. Ponto final. Então, quando eu perguntar a pergunta 46, o que é proibido no segundo mandamento, o que vocês vão responder, crianças? O segundo mandamento proíbe a adoração a Deus através de imagens ou qualquer outro modo que não esteja na Bíblia, na Escritura. Os versículos de referência, ficou pequenininho aqui, mas eu vou falar para vocês. São Colossenses 2, 18 e Deuteronômio 4, 15 e 16. São esses os versículos que vocês vão copiar e nessas duas questões, tá bom? Para o próximo domingo e a gente conversa durante a semana. Então, é isso. Essas duas perguntas, mais duas perguntas, vocês vão estudar em casa. Não se esqueçam de sempre que for estudar o catecismo, repassar as perguntas anteriores, começando da 1. Qual o objetivo principal do homem? Tá bom? Sempre tem que repassar todas até chegar aonde a gente está, que é a 46. No nosso último encontro, eu vi que vocês tinham esquecido algumas questões, principalmente as últimas. Então,